Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgarça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgarça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Voa alto, voa longe, voa livre, voa. 2 anos, meus pais vieram para cá porque eu fui atropelada, né, por um caminhão itinerante lá na minha terra, Urandi, e os recursos lá eram parcos. Minha mãe foi uma grande mulher, uma grande educadora, uma grande mãe. E eu ganhei uma caixinha de letrinhas. Elas eram até de madeira, mas coloridas. E eu pegava as letrinhas e fazia qualquer coisa com elas e falava que eu escrevia uma poesia. Aí eu traduzia, né, a poesia das letras soltas lá de madeira, em cima do chão, ou em cima de uma mesa. E claro, criança, eu falava, mamãe, fiz uma poesia para você. Minha mãe é bonita, mas é brava. Isso eu falava, né? Mas era aquilo que estava escrito lá com as letrinhas. E mamãe se empolgava muito e perguntava, o que você quer ser quando crescer? Você quer ser médica? Falava, não, eu quero ser fazedora de poesia. Aí um dia ela falou que eu queria ser escritora. Ela falou assim, a Leda disse que quer ser escritora. Eu falei, não é escritora, é fazedora de poesia. E aí ela me deu 4.500.000 no fim do ano. A caderneta de poupança falou aqui, vê se dá para lançar o livro. E então, quando eu cheguei lá, era 5 milhões, faltavam 500 mil. E aí eu cheguei, mas fiquei animadíssima, né? Aí ela disse, e aí, você fez o orçamento, o dinheiro deu? Falei, sim, deu. Ela falou, coincidência, né? Eu adivinhei o tanto certinho. Fala se faltou alguma coisa, porque esta edição eu vou patrocinar. Aí eu falei, faltam 500 mil. Aí ela fez o cheque e me deu os 500 mil. E eu publiquei Das Sendas, a Travessia. Em 1986, no Dia da Poesia, 14 de março. Poesia é luz ao relento, furtada de uma pedra, de um fio ou remoinho. Itinerário de sol, ninhais de corvos, alcova e sepultura. Costumo dizer que a poesia de Leda Selma instiga o leitor a pensar sobre a própria existência. Cada poema dá a sensação que foi realizado para quem lê. O leitor sempre acha que o eu lírico é ele mesmo. E mesmo naquele texto poético que orienta um caminho para o leitor, como o poema Voa. Ou quando o poema põe à mostra aquilo que, por muito simples e pequeno, se torna invisível e vai passando despercebido dentro do turbilhão da intensidade da vida comum, como entravo do livro A Deriva, publicado em 2008. A poemática de Leda é construída por imagens fascinantes, como na descrição do rio Araguaia,
e seus cristais borbulhantes, manhãs ridentes, ou neologismos como bela-azuis. E já escrevi que existe um folguedo de jogos literários a partir de ondas formadas pelo oscilazo lucidio dos gêneros. O conto, a crônica e a poesia, tudo conectado. Ou a imagem de um rio literário no qual oscilam ondas. Ela é Hampton, não é? Ou não? É Hampton. A minha era maior e era preta, de ferro, de ferro. Ela era ferro, pesada, redondinha assim. Olha, gente, eu tinha uma máquina daquela, uma máquina Hampton, meu pai que me deu, dia do meu aniversário. É até engraçado isso. Eu falei, como é que eu vou ser escritora? Vou falar que eu sou escritora se eu não tenho uma máquina de escrever. Assim que era, que eu escrevia, tirei diploma de datilógrafa para poder mexer na minha máquina. Só que eu não fazia poema aqui, não. Fazia só assim, ó. Aqui eu fazia, era carta de amor, era conto, era isso aí. A poema mesmo, na mãozinha até hoje. O poema Voa não é meu poema preferido. Ele nem se chamava Voa, ele se chamava Ati Naturalmente. Eu queria que o leitor lesse e sentisse que era para ele, Ati Naturalmente. Mas eu precisava lapidá-lo e não houve tempo porque eu quis usar o poema no convite de lançamento do meu segundo livro, A Dor da Gente. E esqueci depois do poema, o poema ficou guardado e eu não lapidei. É como se fosse uma pedra bruta. Nisso, Ivan Lins vê o poema e marca o encontro comigo para eu autorizá-lo a musicar o poema. Eu deixei claro que ele o musicasse. E ele disse, olha, mas nós vamos trocar o título. O título vai ser Voa, porque Ati Naturalmente não é um título para música. Então, pode ser? Falei, pode ser. Ele gravou, musicou o poema, colocou no CD, A Cor do Pôr do Sol dele, é a segunda música. 2 músicas só nesse CD tem arranjo de Wagner Tiso. Um deles é o Voa. Olha, a Leda Selma, antes de ser uma poeta, era uma pessoa extraordinária pelo seguinte: desde o início, pelo que eu já vi da história dela, depoimentos de outras pessoas, amigos contemporâneos dela, ela foi uma pessoa que já nasceu talhada para a literatura. Ela nasceu com inclinações para as letras. Quando ela era criança, que alguém perguntava, o que você vai ser quando crescer? Ela dizia, eu quero ser fazedora de poesia. E então ela ficou com essa coisa na cabeça e nunca tirou. E aí então, ao longo da vida, ela foi se preparando, das sendas à travessia. Nas águas nuas que seduzem a noite, navega o peixe, naufraga a lua, mergulha o dia, submerge a bruma. E tudo é igual, tem a forma das formas, o nada é o mesmo, o rio não dorme, desmancha-se o feixe, a vida é de vento, o mar é de sal. A sombra recua, o gesto esvazia, o tempo que morre e a espera que gira, o átomo da espera, a senda, a travessia. Assim sendo, me candidatei, ganhei e no dia 21 de setembro de 2000 tomei posse numa cadeira linda, importante, patroneada pelo célebre Hugo de Carvalho Ramos, e ocupei a vaga da professora Nelly, prefaciadora do meu segundo livro, e que no prefácio ela disse que vaticinava um caminho de sucesso para aquela iniciante. Falei, bom, vai que ela é
Aliás, todo escritor, principalmente poeta, eu vejo como profetas, né? Falei, vai que a professora Nelia é profetisa. E eu resolvi usar. Eu estava aqui há muito tempo e queria dar uma contribuição maior ainda em relação à que eu havia prometido na carta aos acadêmicos. Então, me candidatei e fui eleita por um voto. E aí, quebrei um período em que só homens eram presidentes. E me elegi presidenta. Esse espaço aqui é o espaço cultural Ursulene Leão, que ao mesmo tempo um estacionamento para resolver o problema dos carros dos acadêmicos em dias de sessões festivas, seja quais sessões forem. E convidei os artistas plásticos para fazer essa maravilha, para dar esse tom de leveza e essa beleza estética junto aos poemas dos acadêmicos, que também deixaram sua marca aí. Então é isso, é uma galeria a céu aberto, poesia em tela. O UOL desenvolve uma filosofia bastante humanística também. E eu fui convidada pelo diretor-geral lá do UOL, doutor Hélio Ponciano, a levar o projeto aqui do estacionamento da academia para o UOL. E perguntou se eu topava, claro que topava. E fizemos um projeto lindo e eu pus apoio cultural da Academia Goiana de Letras, que era uma forma de divulgar a nossa academia e de mostrar que ela estava dentro de um projeto que é da área dela, né? A praia dela, que é a cultura, a poesia. Mas eu sempre gosto de entrelaçar artes, eu sempre gosto de abrir mais, né? Uma coisa mais dimensionada. Aí convidei também os artistas plásticos e eles foram e fizeram peças belíssimas. Veio a pandemia, o projeto ficou cortado, faltando a segunda fase. E agora nós retomaremos a segunda fase do projeto e teve uma repercussão muito grande. O UOL chegou a receber pontos na avaliação que é feita aí por um órgão específico, por causa do projeto. Eles chegaram lá, quando estavam avaliando, encontraram o letreiro fazendo as letras e os artistas plásticos fazendo as artes. O letreiro transcrevendo os poemas, e eles se encantaram. E aí, embora não estivesse dentro do que seria avaliado, o UOL foi avaliado e ganhou mais pontos em função do projeto. Pusemos as mesinhas, cadeiras na calçada da academia e os acadêmicos sentados batiam papo com os passantes que paravam, com os alunos do liceu que vieram, alunos da PUC, e os pedestres, enfim, os transeuntes da Rua 20, da Rua 15, e foi uma festa fantástica, porque a academia muito fechada, e eu sempre dizia, ela é muito séria, muita credibilidade, mas isso não é sinônimo de sisudez. Você pode ser tudo isso e ser alegre. A reforma da casa, Colemar Natal e Silva, que era um sonho antigo dos acadêmicos e que, mesmo sem a ajuda do governo, eu consegui fazer uma arrumação dos pés à cabeça, né? O sobrado rosa da
Rua 20, voltou a ser o Sobrado Rosa da Rua 20. alonga tuas asas. Meu contato com Leda Selma, com a poetisa, segundo eu falo, Eu também. e não poeta, mas você me aceita, é um contato que veio vindo devagarzinho, igual a música, devagarinho, devagarinho. Alguém me falou da Leda Selma, não conhecia. Um dia, um vento sopra e diz, ora alguém, não existe um poema seu pregado no muro, e foi a Leda Selma. Então foi o segundo sopro, né? Depois veio um outro sopro da Darcy, que me falou da Leda Selma. Você precisa conhecer a Leda Selma. Eu falei, ô Darcy, eu chego correndo em Goiânia, faz um encontro aí, a gente faz, mas de uma geral eu venho com 3, 4 dias. Eu estava trabalhando ainda, né? Então veio a chance de eu ler um livro dela. Você me ajuda a ler o nome do livro sobre o qual eu resenhei. Sombras e Sobras. Eu resenhei o livro dela. E aí eu comecei a entrar no subterrâneo da linguagem poética ledovsediana, se é que alguém já disse isso. Não, você acabou de criar. E aí, depois desse livro, um outro livro, outros livros, e de uma hora para outra, eu falo para ele, por que você não, aí sim já tem contato com ela, e falo, por que você não faz uma reunião dos seus livros? Eram 6 ou 7 livros. 7 livros, né? Reúna isto. E ela foi adiante e deu o monumental Travessias e Travessuras. Como gosto, é disso que gosto, de passear de barco e deixar meus olhos tocarem a exuberante beleza das águas mansas e andarilhas, de sentir a emoção rastrear o corpo esguio do rio, o arisco vai vendo dos botos, acuando peixes aflitos, enquanto sorrateira a vida faz seu nado silencioso, de zurzir firme do vento, o dia em debandada, a escorregar no barranco e se debruçando no rio para o banho do fim de tarde. É disso que gosto, de pescar o céu do rio e encher o barco de estrelas. Uma poeta, uma poetisa, como ela gosta de brincar, ela é uma ave noturna, né? Ela é uma ave noturna porque a produtividade dela é muito mais alicerçada nas madrugadas, como é muito comum nos poetas, né? E de uma obra muito extensa. Leda está indo e lançando agora o 19º livro. Óbvio que é uma produção muito centrada na poesia, mas que você vislumbra contos fantásticos, microcontos, que ela inclusive me ensinou em parte a tentar fazer, obviamente, porque fui um péssimo aluno, né? Mas é uma contista fabulosa, uma cronista maravilhosa, com N crônicas para jornais, né, ao longo da sua trajetória. E, por fim, eu vim a conhecer também a gestora, né, presidente por 2 vezes da Academia Goiana de Letras, e um trabalho extremamente sedimentado, com uma relação interpessoal e empresarial muito forte, e deu à academia uma vida muito pulsante, né? Então, tem esse outro lado também. Então, por isso que eu falo que não tem como falar da Leda Selma, tem como você falar das Ledas Selmas, né? Dessa pluralidade
de uma dimensão que, poeticamente, no meu entender, é uma plena substituta, imagética, icônica daquilo que representou para nós no século passado para Coralina. Bispa, a Bispa tem uma história, né? A Maria Helena fez uma cirurgia e já bem assim no início, né, do grupo. Liguei para todas e falei, escuta, a Maria Helena está operada e ninguém liga, ninguém foi lá ver a Maria Helena. E quando eu falei com a Zani, sim senhora, Bispa, sim senhora. Nós vamos. Aí ligou para a Maria Helena, falou, Maria Helena, estou ligando para você, saber como é que você está, porque eu já ganhei uma boa bronca da Bispa, a Leda, e então eu estou ligando. E a Maria Helena falou, outras já me ligaram também. Aí, bom, então, Bispas, vamos pôr o nome do grupo Bispa? Vamos. E Bispa é uma sigla. Então, nós colocamos bonitas, inteligentes, sábias, poderosas, amigas e simpáticas. Aí, um confrade da Maria Helena e meu, disse, o Itanei, disse, por que vocês não colocaram um bispam? Aí nós falamos, não, muito feio, bispam, não é bonito. Não, mas para que a gente ia pôr bispam? Modestas. A deriva. Recrias sem jeito, esse jeito tão teu, silencial e trépido, de machucar sem ferir. E me tornas de vidro, e me entornas os sonhos, e te tornas aragem e te vais sem partir. Só rastros me deixas, nas deixas dos becos, que me sigiram o caminho. E me vejo à deriva, e assim menos tua, e mais frágil que o tempo. Conhecer a Leda, para mim, foi assim um presente. Nós nos conhecemos e ficamos muito amigas, mais ou menos em 1994. Até então, ela sabia de mim, eu sabia dela, mas nós não estreitamos a amizade, sabe? Daí, com aquele projeto dela, né, de poesia no muro, ela me convidou para eu mandar um poema para que fosse pintado, né, lá num dos muros. Eu fiquei muito satisfeita e foi daí que nós fomos conversando, saímos, né, indo aqui e ali. Então a gente ficou muito amigas. Um dia ela me falou uma coisa que eu arrepiei. Ela disse assim, talvez se quando eu perdi meu filho, eu conhecesse você, meu sofrimento seria menor. Aquela noite voltou, assombrosa, ela volta nas sombras, na asa do corpo, dos abissos. Aquela noite voltou, tascante, ela volta em abril, feito estilhaço de espelho em mosaicos de ontens. Aquela noite voltou, espectral, ela volta no outono, como se rastejos de sonhos albergados em silêncios. Aquela noite voltou, rasgante, ela volta no relógio que apresou o tempo e o instante sepulto. Aquela noite voltou, sinistra, ela volta sempre, em todo 9 de abril, e me sangra e me rasga com o mesmo fio, limado na mesma foice.
faço esse Natal, esse é o 30º. Não nesse formato. O primeiro eu fiz junto com os amigos do meu filho, que eram 7, e eles faziam o Natal dos Meninos de Rua. E eu, então, no primeiro ano que meu filho não estava aqui, porque sofreu um acidente no início de 93, então eu fiz o Natal com eles em 93. E no ano seguinte eu mudei o formato, passei a fazer em lares, creches, CMEs, SEI, igual esse aqui. Ágata Vitória. Ih, muito bom. Kathleen Vitória, muitas vitórias. Não veio aqui. Evelyn Cardoso dos Santos. Obrigado, Evelyn. Ana Clara Araújo Teixeira. É a Mini. Capo. Agora, só ano que vem, não é? Ano que vem, com a graça de Deus. Vamos agradecer a Jesus nos ter permitido estarmos aqui agora. É aniversário dele. Vamos falar parabéns, Jesus! Sonata ao Luar, na minha adolescência, eu punha e ouvia o dia inteiro. E chorava o dia inteiro quando eu ouvia. Então, é a música. Quando eu estou muito triste, eu ouço Sonata ao Luar. E quando eu estou também assim, em paz, eu ouço Sonata ao Luar. Então, eu sempre gostei muito de Beethoven e era a música que me tocava, que entrava mesmo, me perfurava o coração. Sonata ao Luar.